Olá, eu sou a Laura Bacelar, do Escreva Seu Livro, e vou falar hoje sobre prefácio e apresentação, se um livro precisa ter, e caso sim, o que é que vai no prefácio e o que é que vai numa apresentação. Dê o seu like, compartilhe com os amigos, espero que essa informação seja útil a você. Muito bem, alguns livros têm prefácio. Então, muitos escritores acham que todo livro precisa, então, ter prefácio. Lê do engano. Não precisa. O que é um prefácio? Pelo nome, né, é algo que vem antes da obra. De modo geral, pela tradição, é algo que não é escrito pelo autor ou autora do livro. Prefácio é algo escrito por outra pessoa. Também, de maneira geral, a regra é que o prefácio sirva para dar o contexto daquela obra ou daquele autor. Por exemplo, vai que o editor está fazendo uma nova edição de Macunaíma. Macunaíma é uma obra clássica que causou um grande impacto e talvez o editor considere que não basta soltá-la, simplesmente o texto original do Oswald. Sim, e sim que seria o caso de colocar alguém apresentando aquela obra para explicar o que ela foi, o que ela representou, como ela foi um marco, como ela fazia parte de um movimento. Então, para uma obra como essa, se justifica perfeitamente escrever um prefácio. De preferência, um prefácio de alguém que entenda muito de literatura ou da época, alguém com renome, para falar de outra obra que também tem renome, né? Uma obra bastante famosa na nossa história literária. O prefácio não pode apresentar dados que já estão na obra. Isso é algo um pouco ridículo, um pouco excessivo. Se a pessoa abre a obra e lê e entende como é que ela funciona, não é preciso que alguém diga para ela: olha, essa é uma obra em que os personagens fazem isso, ou que a linguagem faz aquilo. Não é preciso isso. Isso é até um desrespeito à inteligência do leitor. Presume-se que a pessoa é capaz de ler. Então, você, num prefácio, você vai dar apenas informações que não estão na obra e que ajudam a compreendê-la. Então, essa história de contexto. Obras de não ficção, a mesma coisa. Você explica qual é a função, qual é o impacto daquela obra, ou às vezes do autor. Esse autor fez uma enorme descoberta, criou um novo campo de pesquisas, levou todos os estudos para outro lado, ou seja, você dá um pano de fundo que ajuda quem vai ler a obra a entender melhor o que é aquilo, como é que é aquela discussão, o que tem a ver. Mas, de novo, você não vai colocar num prefácio algo que a obra já explica. Né? Uma obra sobre negócio, um prefácio, essa obra é sobre negócio. Idiótico isso. Não faça, tá? E, de novo, lembro que, seja para ficção, seja para não ficção, quem assina o prefácio deve ser uma pessoa de renome, uma pessoa muito conhecida na área ou muito conhecida do público em geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitas obras de ficção de pessoas de agora, que acabaram de lançar, com prefácios de pessoas igualmente desconhecidas. Ou seja, uma obra de ficção de agora, que não tem um contexto que precise ser explicado, porque estamos nele, não precisa de prefácio. E certamente não é um prefácio de alguém desconhecido. Bom, aí está o prefácio. E a apresentação? A apresentação é algo um pouco mais pessoal. Pode ser do próprio autor ou autora, falando a respeito de sua obra, ou de alguém próximo, alguém que conheça o autor ou autora, falando da pessoa ou da obra. De maneira geral, não é uma questão, é mais estreito, é mais próximo, mais íntimo, digamos assim, a apresentação. Pode ser de um amigo,
um escritor, digamos, um escritor já conhecido fazendo a apresentação de um escritor menos conhecido. Isso acontece bastante. Ele vai dizer, nossa, eu li e adorei essa obra, fiquei tão sonhando, fiquei tão impactado que fiz questão de apresentar, estou muito feliz que essa obra está sendo publicada. Isso é uma apresentação. Ah, eu conheci essa autora quando eu fiz uma viagem lá para a Rússia, e aí fiquei encantado, e nós começamos a nos corresponder, e agora estou feliz que o livro dela está saindo no Brasil, por exemplo. Então isso é uma apresentação, é um pouco mais íntima, é um pouco mais próxima, mas também não diz nada sobre a obra, não descreve a obra, e sim diz alguma coisa sobre o autor, dá o tom, digamos assim. O leitor vai entender, puxa, esse escritor, essa escritora, essa pessoa gostou desse aqui, então provavelmente está na mesma frequência, acho que eu vou gostar também. Serve, é isso mesmo, uma apresentação. Olha, conheça meu amigo aqui, conheça meu amigo, esse escritor dessa obra, venha ler também. É assim que funciona. Nos dois casos, não se descreve a obra em si, tá? Não é uma resenha, não é uma sinopse, não é algo nem sequer marqueteiro, é mais uma questão assim de elegância, de apresentar num tom, seja bem-vindo, conheça essa pessoa de quem eu gostei, mais ou menos isso. De novo, não é obrigatório, nem na ficção, nem na não ficção é preciso que haja isso. Se houver, é um charme, mas você deve usar com cuidado, de preferência por alguém conhecido. Né? De preferência por alguém que vá dizer algo, cujo nome, cuja presença na sua obra vá atrair o público. De novo, não um desconhecido fazendo a apresentação de outro desconhecido. Isso não funciona muito. Você pode estar pensando, mas então se eu não sou conhecido, eu não sou conhecida, então meu livro não pode ter charme? Pode ter 1000 charmes, mas não precisa desse. Tá? As pessoas se arriscam muitas vezes a ler sem que haja muitas firulas. Às vezes elas se arriscam a ler por conta da história, por conta do assunto do livro. Então não se preocupe tanto em colocar tantos floreios na sua obra. Acredite em si, acredite no potencial da sua obra. Coloque floreios apenas se achar que realmente é necessário.